Pai Celestial, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Celestial, Pai Celestial, dizemos querido Pai, Pai querido, amado, mas na verdade quem nos amou profundamente e primeiramente foi o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós agradecemos o privilégio e a honra de podermos entrar no santíssimo lugar em Tua presença, mas sabendo, Senhor, que o preço foi Jesus naquela cruz, e o Senhor então nos abriu acesso. Esta é a oração que gosto de fazer, entrando diante do Senhor, para dizer: Pai Celestial, que privilégio. Então ilumine, Senhor, o nosso entendimento mais e mais, para que o Teu povo, Teus filhos, não fiquem aquém daquilo que o Senhor quer revelar a cada um, acrescentar a cada um, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Do Senhor do céu vem o verdadeiro poder, que levanta o ânimo, que faz avançar. E sabemos que o destino é o céu. Mas aqui na terra o Senhor tem prazer em operar, agir na vida daqueles que Te buscam e Te ouvem. Como o Senhor disse: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então tome o Teu povo, a cada um pelas Tuas mãos de poder. E se alguém, Pai, pela primeira vez, participando neste momento, no início deste culto, em que o Senhor está nos abrindo, Senhor, nesta série, os segredos de Deus, que o Senhor tome pelas mãos e conduza aos pastos verdejantes, como o rei Davi, Senhor, que quando menino foi pastorzinho de ovelhas, e com a experiência de um pastor que cuidava das ovelhas, nós, Senhor, sabedores de que Jesus é o verdadeiro sumo pastor, eterno pastor de ovelhas. Então que o Senhor encontre em cada um de nós, Senhor, essa disposição de ouvir com o coração inteiramente aberto, para seguir a direção que o Senhor der, para estarmos, Senhor, estar cada um nos Teus braços. Nosso Deus, fale conosco. Pai, acalma esse coração que está agitado, aquieta esse coração, como o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os Teus olhos, Senhor, se voltam para aqueles que Te buscam por inteiro, de todo o coração. E o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então quem está entrando, começando a ouvir, já está no contexto dos Teus braços, na Tua presença. E por isso, Senhor, por essa simplicidade, eu agradeço. Obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos reiniciar, povo de Deus, não é? Vamos reiniciar hoje os segredos de Deus. Já sabemos que o grande segredo é Jesus, que é a palavra, não é? E dali vem os segredos para cada área da vida, para tudo de que se precisa aqui e para a vida eterna. Então, só relembrando a base, Salmo 25, 14. Salmo de número 25, versículo 14. Salmo de número 25, versículo 14. E então o Senhor Deus diz: o segredo do Senhor é para quem? Para os que o temem, e Ele lhes fará saber concerto com o C, nunca esquecendo isso. A diferença, né, não é simplesmente gramatical, é em no sentido total. Concerto com S, conserta coisas quebradas. Concerto com C, concerto de uma orquestra em que vários instrumentos emitem um som distinto. Ou seja, toda a Bíblia Sagrada, 66 livros, falam e apontam para Jesus.
Então Jesus é tudo, irmãos. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Ele era Deus. Ele era o verbo vivo que criou todas as coisas. Se fez homem por nossa causa, por causa do ser humano. Então o verbo, a palavra, nós temos aqui a palavra escrita. Não podemos idolatrar o livro chamado Bíblia, mas devemos dar toda atenção àquilo que está escrito e sentir no coração, porque Deus reparte e fala com cada um. Amém, Jesus? Olha, tem gente que é muito engraçada, aceita Jesus e 100% de tudo que é falado num culto é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Aí a pessoa já largou os vícios. Aí vem uma inspiração de Deus, vai dizer assim, olha, quem tem um vício ainda não tem comunhão plena com Deus. Larga esse vício. Ai, Senhor, qual é o vício que eu tenho? Eu já larguei todos. Qual é? Qual é? Então não é assim que funciona. Já abandonou, já abandonou. Fica tranquilo e confiante no Senhor. Pronto. Então Deus reparte. Assim como Jesus partiu o pão para os discípulos, a palavra que é o pão, Deus fala com cada um. Então vamos lá. É claro que as bases são para todos. Mandamentos de Deus para todos os filhos de Deus. Promessas de Deus para quem crê. Amém, Jesus? Salvação eterna. Porta aberta, é só aceitar Jesus. Sem acepção de pessoas. Jesus diz, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Acabei de citar em oração ao Senhor. Então vamos lá. Então observa comigo, né? O segredo do Senhor para os que o temem. Esse é já está aqui o grande segredo, irmãos. Aí a pergunta é assim, ué, então Deus revela segredos só para quem tem temor a Ele? Pois é, irmãos. Não é o fato de ler a Bíblia inteira. Não é o fato de conhecer versículos de cor e salteado. Que a pessoa tenha realmente o entendimento e a comunhão com Deus. Não é assim. Não é isso. Não é isso. A realidade é essa aqui. O segredo, que é a palavra, que é Jesus, que apresenta, mostra, ensina, ordena, corrige, né, acalenta, cuida, né, protege, livra. O segredo, ou seja, segredo aqui no caso é quando Deus revela e vem o entendimento pelo Espírito Santo. É aquilo que a gente insiste aqui em dizer, principalmente na escola bíblica, dizendo, olha, você lê um versículo durante anos a fio. Consecutivamente você leu aquele versículo. Parecia claro, transparente, parecia que estava completamente compreendido. Mas houve um momento de uma busca sua que o Espírito Santo te revelou aquela palavra, te deu uma direção que você não tinha tomado antes. Você diz assim, como é que eu não vi isso dessa forma? Como é que eu não via dessa forma? Como é que eu não via dessa forma? Então, é que Deus revelou o segredo. Vamos confirmar isso aqui, tá? Quando Jesus pregava para as multidões, ele usava parábolas. Um sentido, uma história que ele criava numa ilustração para trazer os discípulos a um raciocínio e meditação mais profundos. Eles teriam que pensar naquilo que Jesus falou para decifrar. E é claro que o Espírito Santo esclareceria vendo o temor no coração. Então, o grande exemplo é Jesus não revelava os segredos abertamente para as multidões, porque não davam valor, irmãos. A maioria que seguia Jesus só queria a saúde completa, a cura, ele curava. Queria encher a barriguinha, pães e peixinhos. Vamos lá que com Jesus a gente não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar nada. Até o padeiro, que no tempo, antes da tecnologia, tinha que acordar às 3 da madrugada, ia correr atrás de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo multiplicar meus pãezinhos, né? Pegar as multiplicações, para não ter que abrir a padaria 3 horas da madrugada. Pode brincar, não pode? Então enchiam a barriguinha e ó,
pezinho no caminho. Por quê? Porque as coisas que Jesus ensinava, ele ensinava a todos. Mas revelações, então vai comigo em Lucas capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. No versículo, os versículos de números 9 e 10, você tem isso aqui com clareza, esse esclarecimento sobre os segredos de Deus. Vai comigo no versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pronto. Então, a vós vos é dado conhecer o quê? Os mistérios, segredos. Uma coisa misteriosa não é revelada. Não foi revelada. Quantas pessoas participam, não é? Consecutivamente de cultos com um objetivo e não alcançam aquele objetivo. Por quê? Porque o segredo não foi aberto. Mas por que será? Porque não entenderam. Alguns não entendem, irmãos, porque realmente não abrem o coração. Então há um desperdício do maior tesouro, que são as riquezas de Deus. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, irmãos, Deus estava enviando o seu maior tesouro, o seu único filho. O verbo já era o Criador, a palavra já era o Criador. Se encarnou. Jesus Cristo, na forma de homem, ele é a palavra encarnada, que sempre existiu. Então, para e pensa, Deus enviou a palavra dele. A palavra de Deus pode mentir? Não. Pode falhar? Então, quando falha, aparentemente, é porque não houve o segredo revelado. Porque tem gente que diz assim: andei em igrejas, fiz a obra, e aí o mal me atacou, eu fiz tudo que me foi mandado, ensinado, fiz tudo que me ensinaram, e não aconteceu nada. Onde está o erro? Em Deus? Claro que não. Então vamos aqui. O coração, irmãos. O grande segredo de Deus é exatamente isso. É que ele examina o coração antes de abrir a palavra para que ela se cumpra. Porque ela não pode voltar vazia. Por exemplo, tem gente que escuta a palavra sobre casamento na Bíblia, mas não colocou dentro do coração. Por não ter colocado dentro do coração, não tem esse temor. Aí por qualquer coisa, como eu digo, na segunda ou na terceira encrenca, já abandona o barco. Sem buscar de Deus, porque ele tem poder para tudo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vamos lá, prosperidade. Qual é o ser humano inteligente, racional, inteligente, que não quer prosperar? Todo mundo quer desfrutar das coisas boas da terra, até porque são de Deus. A terra é do Senhor. Foi ele quem criou. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos que habitam sobre ela. A Bíblia diz com toda clareza que prosperidade é dom de Deus. Dom de Deus. Dom é presente, é dádiva. E por que tanta gente boa de Jesus vive tão apertada, até endividada, até envergonhada? Então tem de haver alguma barreira que tem impedido o Espírito Santo de se revelar naquele coração.
você vê aqui que Jesus disse com toda clareza: a vós, a vocês, vos é dado conhecer os mistérios do reino, para reinar sobre o sofrimento, sobre a desgraça, sobre o mal. Ó, a vós, eu estou no versículo 10 de Lucas 8, já as palavras de Jesus, né? E ele disse, então o que ele disse? A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Dá uma paradinha. Por acaso Jesus vai revelar o reino de Deus a uma pessoa negligente que vai desperdiçar o que o Espírito Santo revelou? Olha, gente, quando uma pessoa recebe revelações da palavra numa chamada, numa missão, numa mudança de história, de vida, se essa pessoa não vigiar, a sua carne vai falar mais alto, a sua carne, quando a gente fala carne, pelo entendimento da palavra de Deus, são desejos, vontades. Quando uma pessoa prefere fazer a sua vontade, que a vontade de Deus, é como que ela jogando um tesouro no lixo. Por exemplo, Jesus falou, o Espírito Santo falou através de Pedro, que quando uma pessoa, ela abandona Jesus, depois de ter conhecido, provado os dons celestiais, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 7. Depois a gente vai na segunda. E assim, para vós os que credes, é preciosa, falando de Jesus. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa era a principal da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, olha aí, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo o quê? Desobedientes, para o que também foram. Agora vai na segunda carta. Versículo de número 20 a 22. 20 a 22. Quem lê comigo? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha aí, dá uma paradinha. O que significa essas corrupções do mundo? A cegueira espiritual que leva aos enganos, aos erros, aos pecados violentos. Pecado é pecado. Bom, que leva a pessoa, né, que a pessoa estava distante de Deus. Pronto. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor, conheceu, e Salvador Jesus Cristo, conheceu Jesus, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior. Pronto. A pessoa foi alcoólatra. Bebia de fazer vergonha para a família, se envergonhar, se sujava, se endividava todo, fazia um monte de besteira, né, até caía, uns caem, outros não, pela rua. Bom, enfim. Aí largou porque encontrou Jesus. Aí largou Jesus e voltou para essa vida. É isso aqui que o apóstolo Pedro está falando. Pessoas têm o antes de conhecer Jesus e tem o depois. Agora, não importa se a pessoa era santinha, boazinha, ela aceitou Jesus, foi lavada no sangue de Jesus. Aí volta, aí o versículo 21. Quem vai comigo? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. O Espírito Santo, usando Pedro, está dizendo, seria melhor nem terem conhecido Jesus. Porque a palavra, irmãos, é Deus falando. A palavra é a verdade. E o diabo, ele domina o mundo com os enganos. Satanás, ele engana o mundo inteiro, ele mente. Pessoa pronta. Entra para uma igreja e continua aprontando. Caramba, e a pessoa diz assim, não, estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, comigo, não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, do jeito que eu faço. Ou seja, né, é malandro, e está aprontando, e está se prostituindo. Deus aceita. E depois enche a boca, né? Não, mas eu quero é bênção, eu tenho a prosperidade. E o diabo até ajuda, você sabe. Ele não tem nada para dar para ninguém. Depois ele dá a rasteira dele. Versículo 22.
Deste modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada. Pastor, essa palavra é muito pesada, é muito forte. Está na Bíblia? Está na sua Bíblia? Ela está na sua Bíblia? Então não está só na minha. Então temos que pregar. No Salmo 19, versículo 12, no Salmo 19, o salmista Davi diz: a lei do Senhor é perfeita. Então é perfeita. Então não tem que mudar nada. É que crianças espirituais, irmãos, não aguentam ouvir a verdade. Tem gente que anda de igreja em igreja igual criança, pensando que igreja é parque de diversões. Tem gente que pensa que igreja é a loja do céu e os atendentes são os anjos de Deus. E já chega com seu pedido. Olha, eu vim aqui para comprar, eu quero 2 pacotes de saúde, um para minha mãe, um para minha sogra. Estou fazendo, eu sou bonzinho, hein? Estou pedindo pela minha sogra. Olha, eu quero um carro novo. Foi muito engraçado, há muitos anos atrás, chegou um rapaz na nossa igreja e disse assim, para muitos anos atrás, não foi aqui não, muitos anos mesmo, virou-se para mim e disse assim: moça, há muitos anos atrás, moça, eu escutei uma chamada na rádio, não foi eu que fiz não, eu escutei muitos anos atrás, eu chamei uma passagem, eu escutei um convite na rádio, que é só escrever o pedido e entregar que vocês vão orar e Deus vai responder. Eu falei: eita, toma lá da cá. Falei: é mesmo, assim, desse jeito? Eu sabia que não tinha sido. Não fui eu quem fiz o chamado, mas eu sabia que não tinha sido. Vai escutando. Aí disse assim: tá aqui meu pedido, tá? Tá aqui, ó. Vou deixar. Eu falei: peraí, senhor. Isso foi por volta de meio-dia. Aí eu disse para ele: mas o culto começa 2 horas. 14 horas começa o culto. Não. Eu ouvi que é só entregar o pedido. Eu falei: eita. Então o senhor não precisa ouvir a palavra? Ele: não, Deus não é Deus, não é bom, ele me conhece. Foi embora e largou o papel na minha mão. Aí eu, deixa eu ver o que esse moço veio pedir, Estava aberto, não era carta lacrada. Aí, Senhor Jesus, eu quero um Monza Zero. Era o carro da moda. A moda era, vocês lembram dos anos 80? 70, dos anos 80. Na década de 80, a moda era o Monza. Então, Senhor Jesus, eu quero um Monza Zero. E eu falei: e agora, Senhor? A fé é pelo ouvir. Ouvir pela palavra. Então eu vou botar aí no altar por cumprimento de dever, mas tá aí. Nunca mais voltou à igreja. Desse jeito que você. E outros andam pelas igrejas, irmãos. Mas se acostumam com versículos como que numa técnica, repetição de versículos, já fiz minha oração, e não há uma comunhão com Deus. O segredo do Senhor, Ele revela àqueles que o temem. Deus vai sondando o coração, irmãos. Não é o fato de uma pessoa estar há anos no Evangelho que ela demonstra ter temor a Deus. Ele examina o coração. Tem gente que segue a Jesus com medo de ir para o inferno. Só medo. Não aprende a amar a Deus, a ter uma comunhão de filho, filha com o Pai. Está demais. E aí, dentro disso aqui, nós vamos ao temor do Senhor, que é a parte mais forte agora. Por quê? Porque o segredo do Senhor, Ele revela a quem? Aos que o temem. Então, essa é a base estrutural, é o temor. Aí o Espírito Santo vem em Provérbios, que nós vimos semana passada, diz que o temor do Senhor é o princípio, só o princípio da sabedoria. Aí, irmãos, nós temos que fazer comparações. Por quê? Porque devemos atentar bem para aqueles que viveram aqui na terra, como nós, seres humanos de carne e osso,
e buscaram a Deus e tiveram a comunhão e os resultados. Isso mesmo, proteção. Paz, livramentos, todos os livramentos, bênçãos desta terra. Mas que se apegaram a Deus acima de tudo, não abriam mão da sua fé. Então nós vamos ver alguém que demonstrou temor a Deus, mas antes alguém que não demonstrou temor. Então abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. No capítulo 15, a nossa leitura vai do versículo 10. Versículo 10. O versículo 10 acima tem um subtítulo aqui. Diz assim: Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contestou e toda noite... Então dá uma paradinha. Vamos falar do povo de Deus, irmãos? Porque Saul era do povo de Israel. Saul era do povo de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei. O povo queria um rei, o povo queria um rei, o povo queria um rei, como todos os povos tinham. E Deus permitiu, então, e acabou colocando o Saul como rei sobre o povo de Israel. Tem gente que é assim: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, e aceita Jesus, abre bem o coração, Deus dá entendimento, faz aquelas orações firmes, né? Faz a oração firme e por um tempo, e aí Deus dá a bênção. Nos primeiros problemas, vem logo o pensamento de separação. Caramba, o casamento faz parte do reino de Cristo na terra. Por quê? Deus instituiu. Dali então ele criou a família. Deus criou Adão, criou Eva. E disse: crescei, multiplicai-vos, frutificai, enchei a terra. E aí? E aí a pessoa esquece que ela orou a Deus e que Deus deu. Então foi resposta de Deus. Se foi resposta, caramba, por que não agora aprender as minúcias da convivência? E nem sempre é tão fácil. Por quê? Vontades, gostos, opiniões. Então é necessário ouvir a palavra que é o Senhor Jesus para manter esse reino, para manter essa família. Ah, mas não dá, sempre abrindo espaço, cada caso é um caso. Porém, eu estou falando de o que foi resposta realmente de Deus. Olha que coisa tremenda. O Saul foi o primeiro rei porque o povo pediu. O povo pediu, Deus atendeu. Só que ele era do povo de Israel, então ele teria que atender a toda a direção que Deus desse. E aí Deus deu direção para ele. Olha só, vai comigo agora. Versículo de número 11, de novo. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Duas coisas a gente vê aqui nesse versículo 11. A primeira: Deus se arrependeu, por quê? Porque ele deixou de seguir. Mas a pessoa começa bem com Jesus, irmãos. Ela aceita Jesus, aceita com simplicidade o mandamento do batismo nas águas. Já tem gente que não aceita. Ah, não preciso, fui batizado quando bebê. Aí a gente explica na palavra que batismo de bebê não tem valor. A pessoa quer discutir ainda, quer briga, quer contenda. Já me deparei com esses momentos, não perco meu tempo. Porque a palavra de Deus é de Deus. É assim, ou aceita ou rejeita. Não quer? Encerra o assunto. Não se discute a palavra de Deus. O Senhor é Deus, Ele é soberano. Se ensina ou não. Ou aceita. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda. Quem crer e for batizado será salvo. Está ali, está aqui. Quem não crer será condenado. Tá bom. Então aceitou Jesus. Então o próximo passo é o batismo. Não é bem assim. Pronto, acabou. Não adianta.
Então, deixa de seguir. Começou, mas deixou. Então, o Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele teria de seguir todas as diretrizes que Samuel lhe passasse da parte de Deus. O Senhor Deus disse para você fazer isso, e fazer assim, e assim, e assim. Tá? Ele começou, mas depois ele deixou de seguir. E a segunda, e não executou as minhas palavras. Ou seja, ele então fez a vontade dele do jeito dele. Foi exatamente isso. Vamos lá, versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Dá uma paradinha. Ele subiu a montanha, ele subiu a Gilgal para levantar um altar para quem? Para ele mesmo. Tem gente que quer o casamento para o seu eu. Quer todas as suas vontades satisfeitas e é incapaz de considerar que há uma necessidade de fazer algumas renúncias. Um deve fazer, não propriamente em detrimento do outro, não é nem isso, mas literalmente para cumprir a palavra. Para cumprir a palavra, dizer assim, não, toda mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as mãos a derruba, então não vou ser tola. Eu vou buscar de Deus, eu vou orar e Deus vai me dar a direção. Pronto. Mas tem temor a Deus? Não. Olha aí o temor. Quem tem temor a Deus, irmãos, não destrói a sua vida. Quem tem temor a Deus, se converteu, não continua com vícios para não destruir o seu corpo, para não contaminar. Quem tem temor a Deus não destrói nada, se esforça para ser um construtor. Marido, ame a sua mulher. E aí? Pois é, os ânimos mudam, os pensamentos mudam. Aí acaba mudando a direção e a forma. Aí a forma um pouquinho à frente não é como no início. Foi o caso de Saul. O Saul começou bem, mas ele se envaideceu, irmãos. Ele achou que podia, como rei, fazer o que ele quisesse, que Deus não iria fazer intervenção nenhuma, não ia nem se meter. Eu sou o rei, já estou, sentei na cadeira. Estou casado, eu sou profissional. Tem profissional que não segue direitinho a linha do seu profissionalismo, coloca os seus conceitos e tem que ver isso, irmãos. Até que ponto isso é plausível, permitido, ou é racional, ou é coerente. Só precisa ver. Começa uma vida com Jesus, depois muda a sua forma. Não precisa oferecer cultos a Deus, não. Não precisa de igreja para ir para o céu. Não precisa de igreja para ir para o céu. Precisa de igreja para fazer parte do corpo de Cristo. E alguma parte tem que se encaixar. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Cabeça não vive sem corpo e o corpo não vive sem cabeça. Então, qual é a base para essa atitude? Precisa dizer? Lúcifer quis o trono de Deus. Ele se orgulhou achando que podia ser igual a Deus. Precisa ter esse cuidado, ter essa vigilância, da simplicidade. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o Saul, ele deixou de seguir e não executou as palavras. Aí ele vai e sobe o Monte Carmelo, vai levantar um altar para ele mesmo. Tem gente que entra nas igrejas, irmãos, tem gente que entra em igreja pensando em ganhar uma posição. Igreja não dá posição não, irmãos. O Espírito Santo separa e dá missão, trabalho. Não é posição não. Misericórdia, quem lida com almas, com vidas, não tem noção. Então o casamento, Deus está entregando a moça para o rapaz, ou a mulher para o moço, o moço para a moça. Deus deu os filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então vai dar contas, aí abandona por uma paixão, seja lá pelo que for. Precisa ver o que está acontecendo. Então ele fez um altar para ele,
Tem gente que diz que aceitou Jesus, mas tem o seu próprio altar no seu casamento. Tudo faz para mim, tudo é meu, sou eu, e eu. Tem gente que é exclusividade dia e noite, que não abre mão de nada, não renuncia a nada. Então precisa despertar, parar com esses excessos. Hoje tem uma palavra em moda, só que virou excesso, miminho. É miminho para cá, miminho para lá, miminho para cá, ou então espancamento. Meu Deus, tem misericórdia, o paradoxo total, né? Misericórdia, excesso, excesso, excesso. Vamos aí. Aí vamos lá. Daqui a pouco agora já está bem avançado no entendimento. Por quê? O segredo do Senhor ele revela a quem? O teme. E nós estamos vendo que o Saul não teve temor nenhum a Deus, irmãos. Exatamente isso. Quando a pessoa vive o eu somente para si, ela não obedece a Deus, ela não cumpre com a sua missão na vida, né? Não cumpre com o seu papel, tá? Ela demonstra não ter temor a Deus, se é uma pessoa de Jesus. A pessoa que é de Jesus, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A pessoa pode ter o posto mais alto na vida secular, mas se ela aceitou Jesus, ela vai imitar Jesus. Dizendo, não, eu quero ser como Jesus, eu quero fazer como Jesus, eu quero viver como Deus quer que eu viva. E aí? E tudo começa dentro. E o Saul não foi assim. Aí levantou o altar para ele, versículo 14. Então disse Samuel, 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Executou? Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor seu Deus, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Dá uma paradinha. Você vê que a coisa é tão clara, gente. É tanto egoísmo. É tanto eu. Saul estava tão possuído pelo orgulho, que ele chega aqui, primeiro, o Espírito Santo esclarece, revela que Saul levantou um altar para ele. Segundo, aí o Samuel vai, pelo Espírito de Deus, falar com ele. Samuel aqui representa o próprio Deus. Por quê? Porque Deus faz o Samuel ouvir o som dos animais que ele poupou para agradar ao povo. Ele queria popularidade, não importando se fosse contra Deus. Tem gente que para agradar os amigos, irmãos, vai contra a palavra de Deus. Tem gente que para agradar amigos vai contra a palavra de Deus. Segue conselhos de amigos, segue direção de amigos, faz vontade de amigos que vão contra a vontade de Deus. Dá mais tempo para os amigos do que dá para Jesus e para a sua família. Aí vai. Aí você está vendo aqui que Deus fez o Samuel ouvir o som desses animais, estavam distantes. Olha que coisa interessante, olha só. Aí ele vai e diz assim, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Duas coisas aqui nesse versículo 15, tem duas coisas fortíssimas aqui. A primeira, observa comigo, o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Quem poupou esses animais foi o povo, não fui eu. Ele está jogando a responsabilidade, a culpa em quem? No povo. Exatamente. Ele está livrando a responsabilidade dele. Está assim de gente que mente para se livrar da responsabilidade de atos que cometeu. Olha que coisa interessante. E a segunda coisa é quando ele diz assim, parás oferecer ao Senhor teu Deus. Já não é mais o Deus dele. Ele já está tão vaidoso, tão orgulhoso. Vocês sabem que tem gente que quando o orgulho toma conta do coração, encontra a gente na rua, finge que não vê a gente. Vocês sabiam? Sabiam disso? Eu já vivi isso várias vezes. Eu tenho muitos anos na obra de Deus. Gente, pessoas que aceitaram, gente que aceitou Jesus comigo, que eu mesma batizei nas águas. Você bate o olho assim, a pessoa sai de fininho. Tipo assim, ai,
Vai. Aí eu vou ter que falar, né? Pastor, aí todo mundo vai ouvir, vai ver que eu sou crente. Terrível, né, gente? Orgulho, vaidade. Vaidade, orgulho, princípios satânicos. Toda pessoa orgulhosa, irmãos, toda, mais dia menos dia ela nega Jesus. De alguma forma. Não precisa abrir a boca e dizer, não quero Jesus, estou saindo da igreja, sou desigreja. Não precisa. As atitudes vão mostrar. Foi o caso dele. Só que agora ele escancarou, né? O povo poupou, mas quem recebeu a ordem foi ele, não foi o povo. Ele está sobre o povo. O pai está sobre os filhos. O marido é a cabeça da esposa. A esposa é sujeita ao seu marido, dentro da palavra, vamos entender. Por isso que a gente tem trabalho com casais, por isso que nós temos os cultos com ensinamentos, tem cultos para a família, está tudo aqui. Vamos, Jesus se aprendei de mim, aprendei de mim. Então você vê o estado de Saul. Saul está no estado, gente, de tanto orgulho, de tanta vaidade, que o eu tomou conta dele. Quer saber de nada. E aí o Samuel vai repreendê-lo, né? E vai dizer para ele, ó, Deus te fez cabeça, te enviou e disse, destrói totalmente pecadores, versículo 18, e enviou-te o Senhor a este caminho disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas. Eles representavam os espíritos malignos, tá? De doenças, de pecado, de sujeirada, dos vícios, né? De briga. E peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Olha o segredo aqui, ó, 19. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Tem gente, irmãos, que nem se importa se a família está sendo destruída, contanto que viva um status elevado. Se tiver que arrumar um terceiro emprego, vai arrumar. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para ensinar, não tem tempo primeiramente para Deus. Está acontecendo demais hoje, irmãos. Muita gente está tocando o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor Jesus, a Deus, aos cultos, às orações, ao estudo, à dedicação da palavra, a um terceiro emprego, né, a um ganho a mais. E nisso a família está pagando um preço. Depois os anos passam rapidamente, quando acordar é tarde, é aquilo que a gente sabe, não é? Aí lembra com nostalgia e diz assim, por que eu não fiz assim? Porque não atentou para a palavra. Então, enquanto é tempo, vamos atentar. Saul perde o reino, quer dizer, ele não propriamente perdeu, mas ele, infelizmente, né? O Espírito de Deus se afastou dele. Quantos sabem que um espírito maligno possuiu Saul? Um demônio, ele ficou possuído. Não é por acaso, né, irmãos? Ele está tomado pelo orgulho. Tomado, 100% tomado pelo orgulho, pela vaidade, pelo eu, pelo egocentrismo. Não tinha outro, a porteira se abriu, o Espírito de Deus se afastou dele. O demônio entrou. Por que ele não obedeceu? Por que ele não continuou na humildade, na simplicidade? Tem gente que não gosta de culto, irmãos, porque acha que não precisa. Eu vou me misturar com Zé Povinho, porque num culto você tem pessoas das mais diversas classes sociais. Mas isso importa para Deus? Para com isso, meu irmão. O mesmo sangue que Jesus derramou, tá? Pelo rico, ele derramou pelo pobre, pelo miserável. O mesmo sangue que Jesus derramou para lavar pecados, para salvação, ele derramou pelo extremamente culto, né? Aquele que tem 5º, 6º grau, e pela pessoa pedeuta, que não tem instrução nenhuma. Então vamos a uma realidade. Tá? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos despertar, irmãos. Olha, o casal se casou e os dois eram pessoas simples. Todos os dois trabalhavam, tinham empregos simples. E aí o rapaz avançou, fez a faculdade, fez a pós, fez mestrado, fez um doutorado. E a esposa cuidando de filhos. E no início o dinheiro apertado, ela não conseguiu dar prosseguimento aos estudos dela. Quando ele chegou lá no doutorado, que recebeu o título de doutor, deu um chute nela e nos filhos. E disse, não vou ficar casado com uma burra, que não sabe nem falar direito.
Mas foi essa burra que levantou a vida dele. Foi essa burra que trabalhou muito para ele fazer a faculdade dele e toda a caminhada dele. Foi essa burra que deu filhos para ele. Mas é assim, é um Saul da vida. E a gente tem que ver. Por isso que Deus escolheu Davi, que era uma criança. Davi não passava de uma criança. E Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei. Mas olha, eu tenho escolhido um rei. Eu tenho escolhido um rei. Por que Deus escolheu Davi? Os irmãos de Davi estavam à mostra. Super organizados, inteligentes e arrumados. E Deus falou no coração de Samuel, não, 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 não. Aí o Samuel perguntou para o pai dos meninos, tens mais algum filho? Ele disse, eu tenho um garotote lá no campo, está lá. Aí imagino ele pensando, né? Aquele menino, aquele molequinho pequeno lá, né? De calça curta, cheirando a esterco de ovelha lá. E o Samuel disse, manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos à roda da mesa enquanto ele não chegar. E quando Davizinho entrou daquele jeitinho, Deus falou no coração de Saul, é esse. E aí Deus fala uma coisa muito interessante. Vai comigo agora, no capítulo 16, aqui mesmo, 1 Samuel 16. No versículo de número 7. Vai comigo? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha... Então para Deus a aparência não quer dizer nada. Então, para o Espírito Santo de Deus, para Jesus, para Deus, a aparência das pessoas, né? Os graus, sejam quais forem, isso para Deus não vale nada, não conta. Sim ou não? Claro que não. Deus está dizendo, eu vou lá dentro do coração para procurar sinceridade, verdade, seus pensamentos, seus propósitos, suas vontades. Aí de quem que a gente lembra? De Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Está pertinho antes dos Salmos. Livro de Jó, quer dizer, pertinho força de expressão, né? Está tudo na Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1. Versículo de número 8. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Quem lê comigo? E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Olha só, irmãos, olha aqui, gente. Deus perguntou ao diabo, observaste tu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Deus olhou a terra todinha, examinou cada coração e não viu ninguém igual Jó e disse, primeiro, sincero, segundo, reto, depois, temente a Deus e depois, desviando-se do mal. A sinceridade dentro do coração. Então Deus foi lá no coração dele para ver que a vida que ele vivia, literalmente era o resultado que estava dentro do coração dele. O outro foi Davi. O que aconteceu com Davi? Saul lutou contra Davi para ele não assumir o reino. Irmãos, coisa seríssima. Por 14 anos, o Davi foi ungido aos 16 anos. Somente com 30 ele conseguiu assumir o trono. Com 30. Por quê? O Saul não deixava. Não, o egoísmo, o orgulho, não deixava. Deus tinha escolhido. O Saul... ele decepcionou a Deus, entristeceu a Deus. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Aí Deus investiu em Davi. Ele não aceitou. Olha que coisa interessante. O Davi, irmãos, era um espetáculo de menino de temor a Deus. Só que ele deu uma escorregada violenta por causa da carne. E aí teve aquele caso com Batseba. Colocou a tropa de elite dele, mandou, não é, colocar o marido dela na frente da batalha. Coisa seríssima.
Mas o arrependimento de Davi, irmãos, não dá para a gente imaginar, porque só o Espírito de Deus examina o coração. Aí Deus examinou o coração, por quê? Porque ele caiu em si num desespero tão grande. Salmo 51. Olha como ele começa esse salmo aqui. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que ele começa pedindo? Misericórdia. 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele não está assumindo que ele pecou feio, ele não está assumindo, então ele está demonstrando sinceridade, ele está mostrando arrependimento. Tem gente que se converte, irmãos, nunca parou para refletir na mudança de território, de vida. Poxa, a paz que Jesus dá para dizer assim, puxa vida, por que eu não conheci Jesus há mais tempo? Não, quando as coisas não dão certo, dão errado, ou quando as respostas demoram, não vêm, caramba, fica revoltado contra Deus. Logo pensa em largar Jesus. Olha só o coração de Davi. 3, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Está vendo, irmãos? Ele fez uma reflexão profunda e viu quanto ele errou com Deus, e contra ele mesmo, e contra aquela família. Aí o 3, porque eu conheço, 4, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amo a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Esse 6, amas a verdade no íntimo. Ou seja, quando uma pessoa fala uma coisa, irmãos, Deus vai examinar o coração para ver se aquilo que está saindo da boca realmente é a verdade que está dentro. Pessoas dizem assim, Deus, eu te amo, mas não faz renúncia nenhuma para servir a Deus. Pensa direitinho. Olha que coisa tremenda. Aí o versículo 7. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Agora olha o 9 e o 10, olha só. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Caramba, olha o que ele está pedindo, irmãos. Esconde a tua face dos meus pecados, ou seja, eu tenho consciência. Não é para ficar arrependido o resto da vida, irmãos, chorando, pedindo perdão toda a vida, não é isso. Mas a sinceridade, dizer assim, poxa, Jesus transformou minha vida, derramou o sangue por mim, a minha vida espiritual tem que estar acima de tudo. Foi Deus que instituiu a família, então eu tenho que dar valor ao que Deus dá valor. Poxa, meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar bem da minha saúde, não posso estar aí contaminando com vícios e coisas assim, né? Aí, versículo de número 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha como Davi já tinha experiência com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não havia sido enviado para morar dentro, mas o Davi já tinha consciência de que o Espírito Santo estava com ele, de que o ouvia. Então ele sabe que ele pecou diante do Espírito de Deus. Tem cristão que nem para refletir, que quando está brigando com a mulher, o Espírito Santo está ali. Mas assim, poxa, Deus é testemunha. Tem anjos de Deus por perto. Poxa, os anjos estão aí. Mas tem gente que nem pensa nisso. O capeta está atuando, estou dando lugar para o diabo. Toda pessoa que contende, irmãos, que gosta de contenda, que gosta de ofender, sabe? Toda pessoa, tá? O diabo, ele observa demais. Os demônios observam demais. Você viu, Deus falou com o diabo, né? Viste o meu servo Jó? Observaste. Deus colocou o termo. Observaste tu, meu servo Jó? Ou seja, quais observações você fez a respeito do Jó? Aí Deus vai e começa, né,
a dar ali, a tecer o catálogo do caráter de Jó. Sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Pronto. O diabo não tinha nada para falar com Jó. Deus sabia que Jó tinha o receio de perder o que ele havia alcançado. Isso Deus sabia, o diabo não sabia. Estava no coração dele. Agora vamos lá. Para terminar, o versículo de número 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ele está pedindo a alegria da salvação, por quê? Porque por causa do pecado dele, da consciência dele, tinha perdido a alegria. Ele sabia que ele era salvo, que Deus o amava, que ele tinha comunhão com Deus. E ele sabia que ele tinha jogado isso fora por causa do que ele fez. Então, o arrependimento dele foi profundo e foi sincero. Resumindo, os segredos de Deus. Olha que coisa tremenda. Os segredos de Deus. Então, ele revela aos que o temem. Saul teve temor? Nenhum. E Davi? Muito. Curva essa fronte. Pai, muito obrigado. Que o Senhor seja honrado e glorificado. E encontre, Senhor, oh Pai querido, o que o Senhor espera. Um respeito total pela presença viva do Teu Espírito, pela Tua palavra. Que quem estava, Senhor, para abandonar a sua família, reflita. Quem estava para cometer um ato, Senhor, errado, e reflita. Porque o Senhor ama o que criou. O Senhor ama, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu a vida de Jesus, o único, unigênito do Pai. O Senhor ama o que criou. Os filhos são herança do Senhor. Pai, nós agradecemos. A prosperidade é um dom do Senhor. É necessário abrir o coração e aprender. O Senhor dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, nós agradecemos. Jesus, muito obrigado. Amém? Glória a Deus.